Muito boa noite, amigos. Começando mais um Clube Leitura e Graça. E hoje temos aqui uma oportunidade maravilhosa. Para você que ainda não adquiriu, adquira o seu livro. Cadê meu livro? Ai, meu Deus do céu. Até perdi aqui meu livro. Está por aqui. Uma hora eu acho. Você tem que adquirir o seu livro, link de associados da Amazon. Então, adquira lá. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para a gente poder começar. E, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, porque hoje o nosso tempo aqui é curto e a gente precisa avançar. Quero que você nos acompanhe aqui, né, nessa reunião. Você que está assistindo depois pelo YouTube, você que não pôde acompanhar a gente presencialmente, venha participar. Vamos começar às 9 horas da noite. Procure chegar cedo aqui na reunião. A gente já começa a bater um papo e a gente vai introduzindo o tema. E, assim como hoje, vamos iniciar tão logo a gente possa. E eu quero pedir para você, então, que nos acompanhe. A gente vai ler o capítulo hoje. Hoje nós estamos no capítulo 9, a disciplina do serviço. Então, muito interessante para a gente poder seguir. Quero pedir, então, para você que a gente faça uma oração para começar, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, na minha casa, na sua casa, onde quer que você esteja, e que Deus, assim, nos abençoe. Amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade em que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor, meu Deus, assim nos ensine o caminho que nós devemos andar. Hoje, Pai, falaremos muito a respeito do serviço. O quão importante é essa disciplina espiritual, essa disciplina exterior. Tudo aquilo que nós praticamos para fora de nós. E, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua através desse livro, que esse pastor foi usado por Ti para escrever, que, Pai, possa, assim, abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, como a gente tem feito, deixa eu apresentar aqui. Quero pedir que vocês me ajudem na leitura. Eu posso começar? E aí eu vou dando um ritmo aqui para a gente conseguir avançar bem. E depois vocês vão se voluntariando aí, quem puder, vai me ajudando. Capítulo 9, então, a disciplina do serviço. Começando com a frase do Bernardo de Claraval. Aprenda a lição de que, se tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Vai pensando aí sobre essa frase. Aprenda a lição de que, se tiver de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. O que será que isso quer dizer? Vamos ao texto. Assim como a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. Quando Jesus reuniu seus discípulos para a ceia do Senhor, eles estavam tentando descobrir quem era o maior. O assunto não era novo para eles. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior, em Lucas 9. Sempre que houver preocupação a respeito de quem é o maior, haverá preocupação a respeito de quem é o menor. Para nós, esse é o ponto crucial da questão, certo? Muitos sabem que nunca serão o maior, então que pelo menos não sejam o menor. Reunidos para a comemoração da Páscoa, os discípulos estavam cientes de que alguém precisaria lavar os pés dos outros. O problema é que a pessoa que lava os pés é o menor. Por isso, eles se sentaram com os pés cobertos de poeira, Era um assunto tão constrangedor que nem mesmo foi mencionado. Ninguém queria ser considerado o menor. Então Jesus pegou uma toalha e uma bacia e redefiniu a grandeza. Tendo vivido como servo diante deles, Cristo agora os convoca também para o caminho do serviço. Abre aspas. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Está lá em João 13. De certa forma, preferiríamos ouvir Jesus nos chamar para rejeitar pai, mãe, casas e terras pela causa do Evangelho, que ouvir a recomendação de lavar os pés dos outros. A autonegação radical proporciona uma sensação de aventura. Se renunciarmos a tudo, temos até mesmo a chance de um martírio glorioso. No serviço, porém,
precisamos experimentar as diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos. O serviço deporta-nos para o secular, o comum, o trivial. Também existe, na disciplina do serviço, uma liberdade notável. O serviço desobriga-nos de participar dos jogos deste mundo, promoção e autoridade. Elimina a necessidade e o desejo que temos de uma ordem hierárquica. Como essa expressão é vigorosa, reveladora, como somos parecidos com os frangos. No galinheiro, não existe paz enquanto não ficar claro quem é o maior, quem é o menor e quem ocupa as posições intermediárias. Um grupo de pessoas não consegue ficar junto por muito tempo enquanto uma ordem hierárquica não for claramente estabelecida. Com grande facilidade, percebemos esse processo. Onde as pessoas se sentam? Como andam umas em relação às outras? Quem cede quando duas pessoas falam ao mesmo tempo? Quem recua e quem dá um passo à frente quando uma tarefa precisa ser executada? Dependendo da tarefa, pode ser tanto um sinal de domínio quanto de subordinação. Essas coisas estão estampadas na fronte da sociedade humana. A questão não é abolir a ideia de liderança e da autoridade. Qualquer sociólogo demonstraria rapidamente a impossibilidade de tal tarefa. Até mesmo entre os discípulos de Jesus, a liderança e a autoridade podem ser facilmente identificadas. Jesus, porém, redefiniu completamente a liderança e reajustou os limites da autoridade. Jesus nunca ensinou que todos detêm a mesma autoridade. Perdão. Ele tinha muito que dizer a respeito da autoridade espiritual genuína, mas deixou claro que muitos de fato não a possuem. A autoridade da qual ele falava não implica uma ordem hierárquica. Precisamos entender com clareza a natureza radical do ensinamento de Jesus nessa questão. Ele não estava invertendo a ordem hierárquica, como muitos supõem. Ele a estava revogando. A autoridade a que se referia não é aquela usada para manipular e controlar. Trata-se de uma autoridade de função, não de posição. Vocês conseguem entender essa diferença? Uma autoridade de função e não de posição? A gente está muito acostumado, fazendo um pequeno comentário, a gente está muito acostumado de enxergar as pessoas através dos títulos que elas têm. Então, chefe, presidente, e a gente olha para as posições, é o chefe, é o presidente, é o pai e a mãe, é o pastor, é o líder, é o obreiro na igreja, vou usar alguns exemplos aqui da Casa de Deus. É o obreiro na igreja, é o atendente, a pessoa que é o evangelista, é o músico, é o líder, é o apoio. A gente tende a olhar as pessoas de acordo com a posição delas. Mas para Deus, a relevância do nome pastor não é a posição, é a função. Eu enxergo dessa forma. Para Deus, né, a posição do nome pai, do nome mãe, não é a posição. Quer dizer, o importante não é a posição, é a função. E existe uma grande diferença de você tratar a autoridade de acordo com a sua posição e de acordo com a sua função. Existem pessoas que exigem, por exemplo, são médicos e exigem ser chamados de doutor. Até porque o tratamento que as pessoas dão é diferente, de acordo com o título. Então, por exemplo, se a pessoa tem mestrado, ela quer ser chamada de mestre. Se a pessoa tem doutorado, ela quer ser chamada de doutor. Mas não de acordo com a sua função, de acordo com a sua posição. Porque tanto ela quer ser tratada de uma forma diferente, quanto as pessoas vão tender a tratá-la de uma forma diferente se elas colocarem aquela expressão no início, né, de posição. Doutor, doutora, enfim, na área da advocacia também, excelentíssimo, senhor, excelentíssimo, excelentíssima, e por aí vai.
Voltando aqui ao texto. Jesus declarou: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Lucas 22. Ele rejeitou totalmente o sistema hierárquico de seus dias. Como então seria o relacionamento entre eles? Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, a autoridade espiritual de Jesus não se apoia em posição nem em títulos. Precisa ser apenas de uma toalha. O que vocês acharam dessa primeira parte? Poucas palavras, muitos comentários, mais reflexão do que expressão. Fala aí. Quem vai começar? Pode começar, Rai. Obrigada. Só um rápido comentário. Eu acho que o que ele quis passar para nós, né, é que independente da posição que a pessoa ocupa, todos podem servir, né, e devem servir. Até porque Jesus, né, ocupava a maior posição de todas. E ele deu um exemplo para nós, né, nos dias atuais, e para os discípulos daquela época, que não se trata de posição, mas sim do chamado, né? Show. Fala, Raíza. O que eu ia falar era basicamente o que a Rai falou, justamente essa questão de Jesus mudar, né? Trazer uma nova visão sobre o que é autoridade. Jesus inverte totalmente essa ordem, né? Tanto é que ele fala assim, aquele que quiser ser o primeiro, sim, seja o último. Aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. No reino dos céus, você tem o reino, tem um livro, né, que se chama o Reino Ponta Cabeça. Inclusive, eu tenho ele aqui, é muito interessante, ele fala justamente isso, sobre a questão da toalha, de lava-pés, enfim. E o reino, o cristianismo, ele inverte totalmente essa posição hierárquica, de poder, que a gente vê no mundo, né? Então, a autoridade do crente, ela não vem pela posição que ele tem no mundo, ou até mesmo... Enfim, eu não sou contra a hierarquia, o próprio evangelho não é contra a hierarquia, mas o que ele quer dizer é que é justamente aquela parte ali que está grifada, né? Função é diferente de posição, né? Então, às vezes, Deus te põe numa posição que pode parecer inferior, mas diante de Deus não é. Porque se você mudar de posição, que aos olhos dos seres humanos, aos olhos terrenos, é uma posição superior, mas se não é que Deus te designou, você não vai estar cumprindo o chamado e não vai estar exercendo a sua excelência e nem alcançando a plenitude que Deus tem para ti naquela posição, né? Então a gente precisa entender muito essa questão, né, de como que funciona o reino dos céus. É bem diferente do sistema do mundo, e o cristianismo, ele muda isso, né? Então, e Cristo deixa isso bem claro, sobre a questão de servir. E foi exatamente o que Cristo fez, né? Ele não usurpou, a gente volta novamente Filipenses, que a gente falou semana passada, ele sendo Deus, ele não usurpou da posição dele como Deus, muito pelo contrário, ele se esvaziou, abriu mão de sua glória para se tornar um ser humano, porque imagina um Deus se rebaixar a posição de ser humano. Mas ele fez, porque ele precisava ser servo, e só é servo. E aqui entra uma questão do Jonas Madureira, do Inteligência Humilhada, né, porque ele faz até um jogo com aquela questão, todo menino quer ser, todo homem quer ser rei, mas só Jesus quis ser homem, o negócio, todo menino quer ser rei, mas só Jesus quis ser menino. É até de um filósofo conhecido aí para fora, que eu não me recordo, mas é bem conhecido, e no Natal todo mundo posta isso, né? Mas a questão é que para Jesus ser servo, ele tinha que estar na condição de homem, porque Deus não é servo, mas o homem é. Entende? Então, Jesus, ele chama, e aqui é que a palavra fala lá em Colossenses, que Jesus, ele é totalmente homem e totalmente Deus. Então, na posição de homem, de humano,
E Jesus foi o único humano pleno, porque ele exerceu a imagem de Deus de forma plena, sem pecado, que era o que Adão, que era o que o Adão deveria ter feito. Jesus foi que fez, ele que foi humano pleno, e foi na posição de servo. Então, a gente só encontra a nossa plenitude quando a gente está servindo. E é isso que o Evangelho vem resgatar, a questão de servo. E quantos de nós, a gente sabe, tem uma luta dentro da gente para ser servo? É uma luta muito grande, porque a nossa natureza carnal e caída, ela vai lutar contra a espiritual, que é de fato, que é a que a gente deve ser de fato. E a gente precisa encontrar a nossa posição em Cristo e também a nossa função em Cristo. E reconhecer a autoridade que cada um traz. Fala, Valesca. Boa noite. Eu acho que ela já falou tudo aí o que eu ia falar. Eu acho que resumiu tudo, mas eu vejo que a marca registrada do nosso Senhor Jesus é a simplicidade. Mas, infelizmente, a igreja hoje em dia não tem entendido esse papel, né? Infelizmente, tem muitos pastores, entre aspas, que se apegaram muito a esses títulos dentro da igreja. Infelizmente, eles também acabam usurpando este lugar que tira a glória de Jesus e colocando a própria glória do homem. Então, a gente está vendo muito isso nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, a igreja em si, não todas, estão apoderando desse título, que a qual é dado somente a Deus. Assim é a minha opinião. Acho que um pouco desse assunto, a Raíssa tinha comentado. A importância da gente ter uma hierarquia, existe uma hierarquia no céu. A importância de existir uma ordem hierárquica dentro da igreja, mas essa ordem hierárquica ela não se reproduz da mesma forma no mundo espiritual. Mas a sociedade não funciona sem hierarquia, a vida não funciona sem hierarquia. Se não tiver alguém que mande em casa, vai virar uma anarquia. Sempre onde não existe uma hierarquia, existe uma anarquia. Não existe um espaço onde todo mundo tem a mesma função, todo mundo exerce a mesma coisa. Precisam ter pessoas que exercem funções e posições diferentes. E é natural que isso ocorra em todos os ambientes, inclusive dentro da igreja. Isso é natural. E é importante que a gente entenda que a gente não menospreze as pessoas que têm uma posição dentro da aparente hierarquia, têm uma posição inferior, mas têm uma função essencial. Por exemplo, a pessoa que vai fazer um atendimento na porta, a pessoa que vai fazer um evangelismo, ela não é menor do que a pessoa que está limpando o banheiro, ela não é menor nem maior do que a pessoa que está abrindo o culto. Existem funções diferentes no reino de Deus e cada uma vai ser usada na sua posição, na sua função, e vai ser assim realizada em Deus. E é importante que a gente entenda a nossa posição, entenda a nossa função no reino de Deus, para o que, né, Deus nos chamou, para que a gente possa cumprir a vontade dele. Fala, Raíssa. Eu falo algo legal também, né? Porque às vezes a nossa mente está tão cauterizada com o secularismo que a gente acha que quanto maior a posição, menos o serviço. E é justamente o contrário. Jesus mostrou isso, né? Exatamente. A posição de Cristo ali era maior. Então, maior foi a responsabilidade requerida dele, né? Tanto é que Tiago fala... se eu não me engano, é Tiago, é bíblico, fala assim, agora me fugiu de onde está. A quem muito é dado, muito também será cobrado, né? Então, a gente não pode esquecer disso, que quanto a tua posição, ela não te exime do servir. E quanto maior a sua posição, aí que maior que você tem que honrar o seu cargo, né, a sua função, servindo. A gente não pode esquecer isso, que a posição não exime, dentro do reino de Deus, a posição não exime o serviço. Não quer dizer que você tem regalia ou privilégio. No reino de Deus não tem isso. Eu não lembro agora qual é o texto, mas de fato isso é importante. Eu acho que essa primeira parte mostrou para a gente que posições, embora as posições hierárquicas da sociedade, Jesus ele veio para poder quebrar um pouco isso. Essa compreensão que a Raíssa estava falando da pessoa que estava numa posição hierárquica dentro da sociedade maior, ele mostrou, você quer ser maior, seja menor. No reino de Deus as coisas se invertem.
Porque para Deus, e aí é uma compreensão que eu tenho olhando para esse texto, é que para Deus a posição ela não é tão importante quanto a função. A função seria mais importante do que a posição para Deus. Nessa última frase que está aí na tela, a autoridade a que se referia não é aquela que é usada para manipular e controlar. Trata-se de uma autoridade de função, não de posição. E a autoridade que existe no mundo espiritual, ela vem através da função, né? Eu vejo dessa forma também. Vamos seguir então aqui a leitura? Quem pode me ajudar continuando? Serviço farisaico versus serviço verdadeiro. Eu posso continuar? Então vai lá. Beleza. Para que o serviço verdadeiro seja compreendido e praticado, é preciso mostrar com clareza em que ele difere do serviço farisaico. O serviço farisaico passa pelo esforço humano, despende imensas quantidades de energia no cálculo e no planejamento de como será oferecido. Delineiam-se tabelas sociológicas e planejam-se levantamentos para que possamos ajudar esta gente. O serviço verdadeiro origina-se no relacionamento com o outro divino, no profundo de nosso íntimo. Servimos com base em sugestões sussurradas e ímpetos divinos. Existe gasto de energia, mas não é a energia frenética da carne. Thomas Kelly escreve: descubro que ele nunca nos guia para um alvoroço intolerável de desassossego ofegante. O serviço farisaico deslumbra-se com as coisas grandiosas. Preocupa-se em obter uma pontuação expressiva nos placares eclesiásticos. Aprecia servir, especialmente quando a tarefa é de proporções gigantescas. Já no serviço verdadeiro, quase não há distinção entre o modesto e o imponente. Quando a diferença é perceptível, o verdadeiro servo fica atraído pela obra menos suntuosa. Não por falsa modéstia, mas porque genuinamente a considera a tarefa mais importante. Ele indiscriminadamente dá boas-vindas a todas as oportunidades de servir. O serviço farisaico vive a expectativa de recompensas externas. Precisa ter certeza de que o povo... Oi? Aisa, só fazer um comentário aqui. Para vocês, se o pastor chamar vocês para lavar o banheiro da igreja, vocês vão com a mesma alegria do que fazer uma apresentação no altar? Não precisam responder. A gente tem uma tendência a olhar para os outros. A gente estava comentando aqui, a Valesca começou a colocar uma observação, né, dos outros. Eu vou convidar agora a gente para cada um fazer uma observação para si. Olhe para dentro de si. Se o teu pastor te propusesse duas coisas: fulano, fulana, eu preciso de uma ajuda para lavar o banheiro. Você vai todo empolgado para fazer aquele serviço que ninguém vai ver? Você, um ou outro vê, vai olhar de lado e não vai nem querer se aproximar, porque se aproximar, você vai pedir ajuda para fazer e a pessoa não quer fazer. Mas você vai com alegria, com a mesma alegria, se o pastor te pedisse: olha, eu preciso que você abra o louvor, preciso que você entregue uma palavra, eu preciso que você faça alguma coisa, enfim, que apareça um pouco mais. Você vai com a mesma alegria? Você vai com o mesmo ânimo? Se você não vai, estamos começando a trabalhar esse assunto justamente aqui nesse livro. Essa é a diferença de a gente ter um serviço verdadeiro e de ter um serviço que se parece mais com os fariseus. Você é uma pessoa que, para coisas grandiosas, você logo se dispõe, e para coisas pequenas, você está disponível? Ou só para coisas grandes? Só para aquilo que você considera importante, no momento que você vai aparecer, que alguém vai te valorizar? Só para aquilo que vai aparecer um pouco mais, né? Para o que você vai se dispor a servir? Dependendo da sua resposta, você está provando para você mesmo que tipo de servo você é: o verdadeiro ou o fariseu. Deixar a Raíza continuar. Mas pensa nisso. O serviço farisaico vive a expectativa de recompensas externas. Precisa ter certeza de que o povo está vendo e apreciando o esforço. Busca o aplauso dos homens,
com a modéstia religiosa adequada, é claro. O serviço verdadeiro descansa feliz longe dos holofotes. Não teme as luzes nem o fulgor da atenção, mas também não os procura, já que vive com base num novo centro de referência. O meneio divino de aprovação é o bastante. O serviço farisaico tem extrema preocupação com resultados. Espera impacientemente para ver se a pessoa a quem serviu retribuirá na mesma moeda. Fica amargurado quando o retorno é abaixo das expectativas. O serviço verdadeiro está livre da necessidade de calcular os dividendos. Tem deleite apenas no serviço e pode servir com liberdade tanto aos inimigos quanto aos amigos. O serviço farisaico escolhe a quem servir. Às vezes... Rapidinho, Raiza. Sim. Deixa eu aproveitar e fazer aqui um outro comentário. A gente tá vendo aqui algumas diferenças. E veja, não é o momento de você olhar para esse texto e ficar pensando no irmãozinho e na irmãzinha lá da tua igreja, no teu colega da sua igreja, que só faz alguma coisa quando tem holofote e aquele fulano de tal é assim, fulano de tal é um fariseu. Não, você não está entendendo nada do que a gente está fazendo aqui. Esse capítulo, ele está vindo, esse texto, ele está vindo para refinar. A Bíblia fala que a gente tem que ser como a prata que passa no ouro e que tira as escórias da prata. Quando a gente medita na palavra, o objetivo não é resolver a vida dos outros. O objetivo é transformar o nosso interior. Então, com a leitura desse texto, não fica pensando no colega, no teu amigo, na tua amiga lá da igreja, no teu pastor, no obreiro, em quem abre o louvor, enfim, no evangelista. Não é para você pensar em nenhuma dessas pessoas. É para você se olhar no espelho, lendo esse livro. O objetivo aqui é se olhar no espelho, para que você se julgue. Qual o tipo de servo você é? Qual o tipo de serviço você apresenta a Deus? E Paulo, qual é o objetivo final? É que seja o teu tipo de serviço seja refinado. Que tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está contaminando o seu coração, seja retirado, para que Deus possa trabalhar em você, ser um verdadeiro servo de Deus. Para que você não tenda mais para um lado negativo, mais para esse lado fariseu, mas que você passe a se aproximar do serviço verdadeiro. Então, olhe esse texto como se estivesse se olhando no espelho. Esqueça qualquer outra pessoa. Pense apenas em você. Quer falar, Reisa? Ou vai Paulo, voltar? só uma questão aqui que eu achei interessante e que remete também ao último livro que nós lemos, que tinha um capítulo que era o trabalho como serviço. O Tim Keller abordava justamente isso. Ele falava sobre você ter prazer justamente no trabalho e não em buscar agradar as pessoas, recompensa e tudo mais. E achei interessante que ele fala assim, o serviço verdadeiro está livre da necessidade de calcular dividendos. Tem deleite apenas no serviço e pode servir com a liberdade, tanto aos inimigos quanto aos amigos. Porque ele está livre da necessidade de aprovação, de buscar algum tipo de aceitação por meio do serviço. Então, ele só quer servir. Justamente, o deleite dele está no executar. Eu achei isso bem interessante e faz uma ligação, né, com o último livro que a gente leu e tem justamente esse tópico, o trabalho como serviço. Inclusive, né, nesse capítulo, se você lembrar bem, a gente fala, inclusive, sobre o parágrafo anterior. O centro de referência das pessoas que executam o seu trabalho, a sua profissão, o seu serviço, independente de qual seja ele para o Senhor ou seja ele para a sua profissão. O foco é em fazer a vontade de Deus. Tudo que eu fizer, eu faço como para Deus. Logo, pretendendo agradar unicamente a Deus. Se eu agrado a Deus, eu estou satisfeito. O meu serviço, ele me satisfaz. Porque eu estou fazendo para Deus. Então, a Ele estou agradando, estou pleno. O meu serviço, eu fico realizado com aquilo que eu faço e para quem eu faço, que é para Deus, estou pleno, estou realizado. Já não preciso de mais nada. Não preciso do reconhecimento de mais ninguém. É aquele princípio bíblico. Tudo que você fizer, faça como para Deus. Completa a conversa com o livro anterior, né? Realmente. E aí a gente vê, né, como que a palavra de Deus se encaixa, né? De Gênesis, Apocalipse, os evangelhos,
mostrando aí também uma ligação com Gênesis, o primeiro livro sobre, lá no início, né? Então a palavra de Deus realmente é maravilhosa. Pode dar continuidade? Segue o barco. Beleza. O serviço farisaico escolhe a quem servir. Às vezes é voltado para os distintos e poderosos, pois isso garantirá determinadas vantagens. Já os humildes e desamparados terão direito ao serviço se isso garantir uma imagem de humildade. O ministério do serviço verdadeiro não faz discriminação, atende à ordem de Jesus, para ser servo de todos. Marcos 9:35. Francisco de Assis observa numa carta: sendo servo de todos, sou compelido a servir a todos e administrar as palavras balsâmicas de meu Senhor. O serviço farisaico é afetado por humores e caprichos. Só pode servir quando há inclinação para servir, movido pelo Espírito, como se diz. A saúde abalada e o sono ruim controlam o desejo de servir. O serviço verdadeiro ministra com simplicidade e de modo fiel, porque existe uma necessidade. Sabe que a inclinação para servir quase sempre é um obstáculo ao serviço verdadeiro. O serviço disciplina as inclinações, em vez de permitir que elas o controlem. O serviço farisaico é temporário, só opera enquanto o serviço em si é realizado. Concluídos os trabalhos, descansa tranquilo. O serviço verdadeiro é um estilo de vida. Seus atos originam-se em padrões de vida arraigados. Ele brota espontaneamente para satisfazer uma necessidade humana. Rapidinho aqui. Olha só. Esse final aqui do parágrafo anterior é para a gente parar e pensar. O serviço, ele disciplina a minha inclinação. Nem sempre eu estou movido pelo Espírito. E olha que ele coloca, entre aspas, de propósito, porque a gente usa essas palavras, esses jargões gospel no dia a dia. Não, eu não estou sentindo de... O pastor te chama para poder evangelizar. Não, hoje eu não estou sentindo que é de Deus eu fazer isso. A gente espiritualiza as nossas inclinações carnais. A gente espiritualiza aquilo que a gente... Não, hoje eu não estou muito para oração. A gente está espiritualizando uma inclinação carnal, uma inclinação humana. Quando o serviço, como aqui ele está dando exemplo, ele vai disciplinar as minhas inclinações. Então eu quero mudar as minhas inclinações, eu quero ter inclinações para fazer a vontade de Deus. Simples, comece a fazer a vontade de Deus. Que as suas inclinações vão ser disciplinadas e orientadas nesse sentido. Então o serviço, ele disciplina as minhas inclinações, em vez de permitir que as minhas inclinações me controlem. Se as suas inclinações te controlam, você só faz o que você quer, desculpa, você é um mimado. Você só faz o que você quer. Você é um mimado, você não está sendo um verdadeiro servo de Deus. Já o servo de Deus, ele vai ministrar porque existe uma necessidade, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer porque existe uma necessidade. Vai abnegar o seu sono, vai abnegar o seu cansaço, vai abnegar, de repente, não, hoje eu não estou muito bem, mas vamos lá, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, tem pessoas que precisam ser cuidadas na escolinha, tem jovens que precisam de mim, tem uma igreja que precisa de mim, tem pessoas que estão perdidas e eu preciso fazer a vontade de Deus. Você pensa, hoje eu estava falando aqui, antes de começar a reunião, hoje foi um dia que eu trabalhei à noite, passei o dia todo resolvendo um monte de coisa. Aí cheguei à noite, até quando eu entrei aqui, a Raíza estava. Raíza, hoje eu estou cansado. Mas vamos embora para o clube. Vamos embora, vamos participar. Por quê? Porque eu sei que isso é importante. Porque eu sei que o clube, ele é uma coisa importante, foi algo que Deus colocou no meu coração lá atrás. Que eu preciso participar, preciso fazer. Então eu estou cansado. Estou bem cansado. Minha vontade é de deitar na cama ali atrás e dormir. Mas o clube tem me disciplinado a toda terça-feira à noite vir para cá, para a gente poder ler, meditar, orar junto e deixar que Deus fale o nosso coração. E quanta coisa Deus tem nos ensinado. Estou dando um pequeno exemplo, pessoal aqui, que me veio à mente na hora. Mas quantas coisas nós não poderíamos estar nos disciplinando as nossas inclinações, mas nós não fazemos porque nós estamos sentindo vontade, a gente se deixa levar, né? Então isso é muito temeroso. Não se deixe levar. E não faça as coisas de forma temporária. Faça aquilo, né? Realize. Enquanto tiver serviço, realize. Pode continuar, Reza.
Isso é muito forte mesmo. Outro dia eu vi algo interessante sobre o serviço durante o domingo, né? Na igreja, o Sunday Service, né? Que é bem conhecido aí. Ele fala assim, um pastor comentou, né? Postou no Twitter, passe o domingo na frente da televisão o dia inteiro, que você vai terminar um dia exausto. Agora vá para a igreja, sirva os seus irmãos com alegria, que você vai sair de lá renovado. E essa é a mais pura verdade. Deixa eu dar prosseguimento. Com certeza, com certeza. Tá? Nas épocas que eu passava mais tempo, assim, o dia inteiro na igreja, chegava no final do dia, eu tava mais descansado do que talvez eu estivesse hoje, que eu chego do trabalho, vou para a igreja, depois volto para casa para poder descansar, eu chego no final do dia mais cansado. Pura verdade. Assina embaixo. O serviço farisaico é temporário, só opera enquanto o serviço em si é realizado. Concluídos os trabalhos, descansa tranquilo. O serviço verdadeiro é um estilo de vida. Seus atos originam-se em padrões de vida arraigados. Ele brota espontaneamente para satisfazer uma necessidade humana. O serviço farisaico é insensível. Insiste em satisfazer uma necessidade mesmo quando essa intervenção é destrutiva. Exige oportunidade para ajudar. O serviço verdadeiro pode abster-se da mesma liberdade com que é prestado. Pode ouvir com ternura e paciência antes de agir. Pode esperar em silêncio. Também servem os que somente assumem uma posição de espera. O serviço farisaico causa rupturas na comunidade. Em última análise, centraliza-se na glorificação do indivíduo, mesmo quando todas as armadilhas religiosas são removidas. Portanto, deixa pessoas em dívida com ele, tornando-se uma das maneiras mais sutis e destrutivas de manipulação que se conhece. O serviço verdadeiro edifica a comunidade. Ocupa-se silenciosa e despretensiosamente em cuidar das necessidades do povo. Atrai, ajunta, cura e edifica. Glória a Deus. Vamos aprender a viver esse serviço verdadeiro. E sair dessas armadilhas, né? Que às vezes nos prendem. Existe um momento de falar e existe um momento de se calar. Diz Eclesiastes, né? O pregador. E a gente precisa aprender. E eu acho que esse desprendimento, viu, Raíssa? Pessoal, eu acho que esse desprendimento ele é muito característico. Você faz com alegria. E se você tiver que não fazer, se tiver outra pessoa para fazer no seu lugar, você fica satisfeito. Porque o importante não é você fazer. O importante é que seja feito. E se você não puder ajudar ali, você ajuda em outra coisa. Você não fica, tomar o meu lugar. Não, porque o pastor escolheu fulano em vez de me escolher. Porque o meu líder não me deu a oportunidade. Essa não é a postura de quem está servindo de coração verdadeiro. A postura de quem está servindo de coração verdadeiro é se escolher outra pessoa. Glória a Deus, o trabalho vai ser feito. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu possa ajudar. E a pessoa fica observando, olha, tem alguém ali que está precisando de ajuda. Tem um serviço ali que não foi feito. A pessoa vai servindo. Vai servindo, vai servindo. É como uma pessoa que é muito organizada, chega numa casa que está toda bagunçada. Ela já chega arrumando. Ela não pergunta, não fala nada, ela chega arrumando. Chega arrumando, chega arrumando, chega arrumando, porque o serviço precisa ser feito. Se outra pessoa fizer, ela vai dar graças a Deus, mas o serviço está feito. Essa glorificação do indivíduo, acho que é um ponto central do farisaísmo, né? Porque eles sempre faziam as coisas para mostrar para as outras pessoas. Era uma característica muito, muito forte. Né? E eles nunca ligavam, se faziam, né, de insensíveis, né? Mas sempre prestavam atenção no que as outras pessoas estavam falando. Quem pode seguir a leitura? Serviço e humildade. Algum voluntário? Vamos lá então, Rayane. É contigo. Serviço e humildade. Mais que qualquer outro fator, a graça da humildade penetra a nossa vida por meio da disciplina do serviço. Como todos sabem, a humildade é uma das virtudes que nunca é adquirida quando a buscamos. Quanto mais a buscamos, mais distante fica de nós. Pensar que a possuímos é evidência segura de que não a temos. Por esse motivo,
A maioria de nós pressupõe que não há nada que se possa fazer para adquirir essa apreciada virtude cristã. Todavia, existe uma coisa que podemos fazer. Não é preciso passar pela vida alimentando a tênue esperança de que um dia a humildade caia em nossa cabeça. Entre todas as disciplinas espirituais clássicas, o serviço é a que mais tende a promover o desenvolvimento da humildade. Ocorre uma mudança em nosso espírito quando nos propomos a seguir um curso de ação escolhido conscientemente, que valorize o aspecto positivo das pessoas e que normalmente é realizado longe dos holofotes. Nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne e nada como servir longe dos holofotes para transformar os desejos da carne. Se a carne fica contrariada por causa do serviço, ela protesta aos berros por não chamar atenção. Ela se contorce em busca de honra e maquinará meios sutis, aceitáveis à religião, de obter reconhecimento público pelo serviço prestado. Se nós recusarmos resolutamente a ceder ao desejo ardente da carne, então o estaremos crucificando. Cada vez que crucificarmos a carne, crucificamos também o orgulho e a arrogância. O apóstolo João escreve: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. João 2,16. Temos dificuldades para entender a força dessa passagem, porque temos a tendência de relegá-la ao pecado sexual, como se a passagem tratasse exclusivamente desse tema. A cobiça da carne refere-se ao fracasso em disciplinar as paixões humanas naturais. C.H. Dodge, não sei se a pronúncia está correta, afirma que a cobiça dos olhos diz respeito à tendência de ficar cativado pela exibição exterior. Dodge define a ostentação dos bens como egoísmo pretensioso. Vê-se em todos os casos a mesma coisa: obsessão pelas habilidades e poderes humanos naturais, sem dependência alguma de Deus. Isso é a carne em ação, e a carne é inimiga mortal da humildade. É necessário a mais rigorosa disciplina diária para pôr tais paixões em xeque. A carne precisa aprender a dolorosa lição de que não possui nenhum direito que lhe seja próprio. É o serviço realizado longe dos holofotes que completará a dilapidação pessoal. William Law causou profundo impacto na Inglaterra do século XVIII, com o livro A Serious Call to a Devout and Holy Life. Nele, o autor insiste em que todos os dias sejam encarados como dias de humildade. E qual a sugestão dele para fazermos isso? Aprender a servir ao semelhante. Law entende que a disciplina e o serviço traz a humildade para a vida. Este é seu conselho para quem deseja ser humilde. Ser condescendente com todas as fraquezas e enfermidades de seus companheiros, cobrir suas fragilidades, encorajar suas virtudes, aliviar as carências, ter júbilo na prosperidade deles, compadecer-se de suas aflições, acolher a amizade deles, relevar suas indelicadezas, perdoar-lhes a malícia, servir aos servos e dignar-se aos ofícios mais humildes
da humanidade. Assim, a consequência dessa disciplina diária da carne será o surgimento da graça da humildade. Disfarçada e inesperadamente, ela se infiltrará em nós. Embora não percebamos sua presença, temos consciência de um ânimo revigorado e de uma alegria em viver. Ficaremos maravilhados com a nova sensação de confiança que marcará nossas atividades. Embora as demandas da vida continuem tão grandes quanto sempre foram, viveremos com a sensação renovada de uma paz que nunca se afoba. Olharemos com compaixão as pessoas de quem tínhamos inveja, pois não veremos apenas a posição que ocupam, mas também seu sofrimento. Enxergaremos as pessoas de quem antes não fazíamos caso e descobriremos que são encantadoras. De alguma maneira, não é possível explicar precisamente como. Sentiremos um novo espírito de identificação com os preceitos, com os proscritos à escória da terra. 1 Coríntios 4:13. Mais até do que a transformação que está acontecendo dentro de nós, temos uma consciência de alegria e amor mais profundos em Deus. Os dias são entremeados com instantes espontâneos de louvor e adoração. Servir as pessoas alegremente, sem reconhecimento, é encenar uma oração de ação de graças. Parece que um novo centro de controle nos direciona. Parece e é assim. Esse trecho ele é muito interessante. Ele transforma a nossa percepção de humildade. Eu enxergo, e ainda quando novo, meu pai trabalhava bastante esse assunto na igreja com a gente, principalmente nas reuniões de apoio, em que ele falava assim: você que está muito orgulhoso, vai lavar o banheiro da igreja, vai varrer o chão da igreja, faz isso no horário que não tem ninguém vendo. Isso vai ser um bom tratamento para o seu orgulho. Isso vai te ajudar a tratar o seu orgulho. E como ele propôs aqui, se alguém tá percebendo, quando olha para si e fala: pô, eu estou muito orgulhoso, eu estou me achando melhor do que as pessoas, eu estou vivendo isso dentro de mim, servir vai ser um bom tratamento para o seu orgulho. Vai te ajudar a desenvolver essa humildade. Mas o servir pelo servir. O servir com o objetivo de servir ao outro, não de servir para aparecer, como a gente estava falando. Então, um bom tratamento seria você pedir: pastor, posso lavar o banheiro da igreja? Isso vai ser um bom tratamento para você. Isso faz muito bem. Em vários momentos que eu me enxerguei dessa forma, eu catei as coisinhas e lá na igreja não precisava nem pedir muito, eu tinha um pouco mais de liberdade, eu catei as coisas lá para poder lavar o banheiro, fui lavar o banheiro, não falava nada com ninguém. Mas aquilo ali me ajudou a me quebrar um pouco, me ajudou a baixar a bola, me ajudou a olhar um pouco para o vaso sanitário. Falei: vamos lá, agora sou eu e você. E aquilo ali trabalha a virtude dentro da gente, né? A virtude da humildade. E isso não nos faz mais humildes porque nós fizemos isso. Isso começa a trabalhar dentro de nós uma humildade. Isso é um exercício interessante. Mas qualquer serviço que você faça, isso vai trabalhar em você, principalmente aqueles que você não vê. Aqueles que é melhor, aqueles que não aparecem, né? Aqueles que não estão longe dos holofotes, como ele está sugerindo, né? Servir as pessoas é o aspecto positivo dessa disciplina. E como isso trabalha, como isso crucifica a nossa carne. A nossa carne, ela é sempre manhosa, ela é sempre inclinada a aparecer, sempre inclinada ao reconhecimento. E quando nós fazemos alguma coisa que está longe dos holofotes, geralmente não vem reconhecimento junto. E isso tende a nos repelir. Então, se você poderia ajudar de alguma forma, fazendo alguma coisa que ninguém vai reconhecer, a sua tendência é não dar valor para aquilo também. Porque, afinal, se ninguém reconhece, aquilo não é importante. Errado. As coisas no mundo espiritual são diferentes. Como nós deveríamos enxergar? Aquilo ali precisa ser feito?
Então, eu vou lá fazer. E isso está contra a minha vontade, vai mesmo assim. Você está quebrando a sua carne. É uma forma de quebrar a carne. Achei muito legal essa reflexão que ele trouxe aqui nessa parte. Alguém mais quer comentar dessa parte? Manda bala. Eu acho que uma coisa que pode nos ajudar também é lembrar daquele versículo, né, onde Deus fala, onde o Senhor, né, nos orienta na palavra, que nós temos que fazer todas as coisas como se fosse para Deus, né? Então, isso vai nos ajudar também a não só fazer de qualquer forma, mas fazer com excelência, como se fosse para Deus. Quando a gente serve as pessoas, é como se fosse para Deus. Como nós aprendemos no livro anterior, quem Deus usa para poder abençoar as pessoas? São as obras das nossas mãos. É o nosso trabalho. Então, por isso que é até uma ligação, né, do livro anterior, do Timothy, e é por isso que ele nos orienta dessa forma, fazer como se fosse para Deus, porque ele nos usa realmente para abençoar os irmãos, são as nossas mãos. É o nosso serviço que ele vai usar. Então, isso é muito interessante e nos ajuda a fazer as coisas com excelência, não de qualquer forma, ainda que sejam coisas simples. É verdade. A gente tinha comentado isso também um pouquinho no tópico anterior e se aplica aqui também. Fala, Flávio. Eu, assim, há uns anos, uns 2 anos mais ou menos, eu passo por umas situações assim, na qual Deus requer de mim uma atenção para algumas coisas que são importantes para a minha vida espiritual, principalmente. E ter certos cuidados com situações, com pessoas e situações que pessoas necessitam também. E muitas das vezes, tipo assim, eu não sou do tipo de pessoa que também fica reclamando de nada, eu vou e faço. E quando realmente, tipo, não faz sentido, aí entra aquela questão, né? Tipo, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? E aí vem o Espírito Santo no meu coração e diz, vale a pena, vai e faz. E nisso eu olho para Deus e falo, Deus, tu és maravilhoso. Aí eu vou, faço situações, por exemplo, essa de limpar o banheiro. Gente, isso é maravilhoso mesmo. A gente olha, tá limpando o banheiro, mas tá, sabe, lapidando a nossa alma, o nosso ego. Não para dizer que esse serviço é melhor ou pior, e por a gente estar fazendo aquilo, a gente é egoísta, né? De achar, agora eu tô sendo bonzão, porque eu tô lavando o banheiro, então sou a pessoa do bem. Não, não por isso, mas é necessário no nível que nós precisamos de usar um banheiro. Então, quando a gente não dá valor a quem limpa o banheiro, não dá valor a situação ali de um banheiro limpo, por exemplo, a gente está negligenciando algo que nós mesmos necessitamos. Então, como compartilhar disso, de fazer esses serviços, ajuda a outros, mas ajuda também a nós mesmos. Então, esse sentido de comunidade que causa a partir de um serviço desse, nos lapida, mostrando o que nós podemos fazer por muita gente e também tem retorno para nós mesmos, apesar de acharmos que não em alguns pontos, em algumas situações. E Deus nos mostra tudo isso, esse panorama geral do quão grande esse benefício a gente está fazendo para todos. E isso é bênção na nossa vida. Amém. Outro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês, talvez vocês não estejam, algumas pessoas aqui talvez não estejam acostumadas com a palavra proscrito. Proscrito é o oposto de prescrito. Quando eu prescrevo alguma coisa, eu estou escrevendo, eu estou orientando para frente, de hoje para frente, está em vigor. Quando alguma coisa é proscrita, ela já passou. Um dia já valeu, hoje já não vale mais. Então, se alguma coisa está proscrita, como ele coloca aqui, sentiremos um novo espírito de identificação com os proscritos. Quer dizer, com as pessoas que já não têm seu valor, já não estão em alta, já não estão no meio no centro das atenções, né? Já não demonstram, já não tem aquele grande valor aparente, né?
não são tão valorizadas. A escória da sociedade, como ele coloca, a escória da terra. Quem pode continuar a leitura? Filipão está por aí, Tamires está por aí, Aisha está por aí, Camila. Quem pode continuar a leitura? Valesca. Se ninguém se habilitar, eu me coloco aí. Vamos lá, então. Então, vamos embora. Vamos lá, voluntários. Quero mais voluntários para a próxima, hein? Vai lá. É o Flávio. Então, deixa para o Flávio. Vai, Flávio. Segue o baile. É que eu só botei o celular aqui para carregar, senão eu não ia conseguir ler. Mas eu inicio de onde? De uma dúvida? Isso. Uma dúvida natural e compreensível acompanha qualquer discussão séria sobre o serviço. Tal incerteza é sinal de prudência, já que é sensato calcular os custos antes de um mergulho precipitado em qualquer disciplina. Sentimos um medo que tem mais ou menos a seguinte formulação: se eu fizer isso, as pessoas irão se aproveitar de mim, pisarão em mim. É bem nesse ponto que precisamos ver a diferença entre a opção de servir e a opção de ser servo. Quando optamos por servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando serviremos. E se estivermos no comando, tomaremos extremo cuidado para que ninguém pise em nós, ou seja, que ninguém assuma nosso lugar. Todavia, quando escolhemos ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. Há grande liberdade nisso. Se escolhermos voluntariamente deixar que as pessoas se aproveitem de nós, então elas não poderão nos manipular. Quando escolhemos ser servos, renunciamos ao direito de decidir quem e quando serviremos. Passamos a ficar disponíveis e vulneráveis. Pense pela perspectiva de um escravo. Ele enxerga toda a vida do ponto de vista da escravidão. Não se vê como ninguém que possui os mesmos direitos que detêm os homens e mulheres livres. Por favor, entenda o que digo. É a escravidão involuntária. A escravidão involuntária é cruel e degradante. Entretanto, tudo muda quando a escravidão é escolhida livremente. A servidão voluntária é uma grande alegria. O imaginário da escravidão pode ser difícil para nós, mas não o era para o apóstolo Paulo. Ele sempre ostentava sua escravidão a Cristo, fazendo uso abundante de um conceito do século I, o escravo por amor, ou seja, aquele que escolheu livremente permanecer escravo. Esforçamo-nos para suavizar a linguagem de Paulo, traduzindo a palavra escravo por servo. Seja qual for a palavra que decidirmos usar, estejamos certos de que entendemos uma coisa: Paulo afirmou que voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Portanto, é justificável o medo que as pessoas se aproveitem de nós e nos pisem. É exatamente isso que pode acontecer. Contudo, quem pode ferir alguém que escolheu livremente ser pisado? Thomas A. Kempis recomenda: torna-te tão humilde e submisso que todos te possam pisar e calar aos pés, qual lama na rua. E calcar, né, aos pés. É calcar, isso, aos pés, qual lama na rua. In the Little Flowers of Street Francis,
conta-se a história deliciosa de como Francisco ensinou ao irmão Leonardo o significado da alegria perfeita. Enquanto andavam juntos na chuva e no frio cortante, Francisco lembrou Leonardo de todas as coisas que o mundo, incluindo o mundo religioso, acreditava que gerariam alegria, acrescentando a cada vez a expressão: alegria perfeita não está nisso. Finalmente, o irmão Leonardo, já exasperado, perguntou: suplico, em nome de Deus, que me digas onde se encontra a alegria perfeita. Francisco começou então a enumerar as coisas mais humilhantes e degradantes que pode imaginar, acrescentando a cada uma delas a expressão: ah, irmão Leonardo, observa que a alegria perfeita está aí. Para explicar e concluir a questão, declarou: acima de todas as graças, dádivas do Espírito Santo que Cristo concede aos seus amigos, está a de conquistar a si mesmo e de suportar voluntariamente sofrimentos e insultos, humilhações e provações por amor de Cristo. Hoje, temos dificuldades para aceitar essas palavras. Entenda que também entro em conflito até mesmo para ouvir os mestres devocionais nessa questão. Temos medo de tal atitude des- temos medo que tal atitude descambe irrevogavelmente para o ascetismo excessivo e nos deixe entorpecidos. Na igreja, só agora estamos emergindo da teologia indigente, que desvalorizou terrivelmente as habilidades e potencial humanos. O serviço regride a esse ponto? Não, certamente que não. Não há dúvidas que não é um perigo contra o qual sempre devemos nos proteger. Contudo, também precisamos nos guardar do inimigo que vem na direção oposta, como diz Bonhoeffer. Se não existir nenhum elemento ascetismo em nossa vida, se largarmos as rédeas dos desejos da carne, acharemos difícil o treinamento para o serviço a Cristo. Tem umas palavras que são um pouquinho difíceis, né, na leitura, mas isso é interessante. Isso é interessante, porque a gente está muito acostumado às vezes a ler alguma coisa que está mais no nosso dia a dia, né? Ler uma notícia de jornal, ler o WhatsApp, ler rede social. É interessante pegar uns livros assim que tem umas palavras diferentes, como proscrito, que nem eu comentei, ascetismo, né? São as palavras às vezes Bonhoeffer. Tem umas palavras que são fora até da nossa língua. Mas é interessante porque aos pouquinhos a gente vai agregando vocabulário na nossa vida. A gente começa cada vez mais a se expressar de uma forma um pouco melhor, um pouco mais clara. Isso vai sendo um aprendizado aí no dia a dia. Eu achei muito interessante nessa parte, viu, Fábio, que quando ele faz uma comparação de nós sermos pisados. A tendência quando nós servirmos é que nós seremos tratados não na posição hierárquica superior, mas na posição hierárquica inferior. Existe uma tendência que quando a gente começa a servir, as pessoas não reconheçam isso como os discípulos foram quebrantados. A tendência é que as pessoas nos olhem: aquele ali é o irmão que lava o banheiro. Aquele ali é o irmão que só faz isso. Por exemplo, na sua casa. Não, esse aqui é o filho que sempre, ou é o irmão, esse é o irmão que sempre faz aquilo, ele sempre lava a louça. Eu posso deixar que o meu irmão vai lavar a louça por mim.
Eu posso deixar que ele vai resolver as coisas. Eu posso deixar que... E vai sempre te tratar, às vezes, de uma forma não como um reconhecimento. E esse é um ponto aqui que ele está tratando nesse capítulo. Ele está tratando que, quando você se deparar de que você está sendo pisado, de que às vezes você está sendo humilhado, de que às vezes você está sendo relegado, você está sendo desprezado, não se ofenda com isso, porque foi uma escolha voluntária. É quando ele faz a comparação do servo e do escravo. A gente tem uma tendência realmente a ler a Bíblia, e muitas vezes eu li a Bíblia olhando a palavra escravo, né, ou o próprio, a forma como está muitas vezes traduzida, né, na palavra servo, principalmente no Novo Testamento. Mas muitas vezes ali ele está se colocando como escravo. O termo ali talvez fosse escravo, porque a palavra nos convida a nós nos colocarmos como escravos. Isso é desconfortável. Nós sermos tratados como pessoas que são relegadas, não são valorizadas, não são reconhecidas. Isso é desconfortável para a gente. Mas quando a gente olha para a palavra, nós temos um exemplo do próprio Cristo. Nós temos outros exemplos, como o apóstolo Paulo, que escolheu ser pisado. Ele escolheu ser perseguido. Ele era o perseguidor, ele escolheu ser perseguido. Então, a posição dele, quando ele se posiciona, quando ele apregou a Cristo, quando ele procura viver Cristo e apregoar Cristo, ele passa a ser desprezado, perseguido, relegado pela sociedade. E o ponto aqui é que quando nós passamos a servir as pessoas, nós nos dedicamos a servir a Deus, a servir a igreja, a servir a sociedade. Existe uma tendência, né, de a sociedade olhar o nosso serviço como algo que não tem muita relevância e nos olhar de uma forma de cima para baixo. E se nós não soubermos que nós não estivermos maduros na nossa decisão de servir ao próximo, de servir a Deus, de servir a igreja, se nós não estivermos maduros nessa decisão, nessa teologia indigente, como ele coloca, a gente vai sempre se sentir mal com isso, se sentir desconfortável com isso. Mas você só vai se sentir ofendido se você foi jogado naquela posição. Se você escolheu servir, você não vai se sentir ofendido. Podem pisar, podem te humilhar, podem falar até besteira a teu respeito. Você escolheu aquilo ali porque você entendeu a grandeza que é servir a Deus. Você entendeu a grandeza da função que você está exercendo, independente se é numa posição pequena. A sua posição dentro de alguma hierarquia na sociedade pode ser pequena, mas você entendeu a importância daquela função. Por mais que alguém, às vezes até usado por Satanás para desprezar, aquilo ali não te ofende. E não pode ofender, porque você escolheu deliberadamente. Foi uma decisão sua. Eu escolho servir a Deus. Eu escolho servir ao meu próximo. Eu escolho servir a minha igreja. Isso tem que trazer para dentro de você uma tranquilidade, uma paz. Eu estou onde eu deveria estar, na função que eu deveria estar. Porque Deus me colocou aqui. Estou realizando algo que para o reino de Deus é importante. Talvez para aquela pessoa não seja, mas para Deus é importante. E isso nos basta. Esse mais é o porém, é o mais, é a adversativa, é a adversidade de você viver no serviço. Viver essa disciplina. Fala, Flávio. Só, assim, eu não sei qual é o pensamento dos outros aqui na família, mas sempre quando eu vejo, assim, resto de lixo na cozinha ou algum lugar assim da casa, eu junto, já vejo se tem alguns outros lixos assim na casa, junto e levo lá para onde fica os lixos, né? Isso já voluntariamente. Então, talvez alguém me olhe, não sei, porque realmente eu não sei, né? Mas alguém possa olhar assim, ele é o cara que leva o lixo. Mas eu vejo já, tipo assim, como um compromisso, uma questão de quando houver a necessidade de alguém precisar, tipo, jogar alguma coisa fora, não vai estar aquela montanha de lixo dentro de casa. Já vai estar limpinho, já vai estar tranquilo, então todos vão usufruir disso. Isso é importante. A limpeza te satisfaz, né? O serviço te satisfaz por si próprio. Essa é a grandeza, né? Torna-te tão humilde, submisso, que todos te possam pisar e calcar os pés, qual lama na rua. Igual, né, a uma lama na rua.
como a gente leu aí anteriormente. Vamos seguir a leitura? Serviço na lida diária. Quem pode ler aí com a gente? Fala, Felipão. É contigo. Eu posso ler. Beleza, Pode ir lá. então. Eu estou acompanhando aqui na tela, tá, Paulo? Só para informar. Então, beleza. Serviço na lida diária. O serviço não é uma lista de coisas que fazemos, embora descobramos nele coisas a fazer. Não é um código de ética, mas um modo de viver. Realizar atos específicos de serviço não é a mesma coisa que vivenciar a disciplina do serviço. Assim como o jogo de basquete é mais rico que os regulamentos, há mais riqueza no serviço que nos atos específicos de serviço. Uma coisa é agir como servo, outra, bem diferente, é ser um servo. A semelhança de todas as disciplinas, é possível ter domínio dos mecanismos do serviço sem provar a disciplina. Entretanto, enfatizar que a natureza do serviço é interna não é suficiente. O serviço, para ser serviço, precisa assumir formas e contornos no mundo em que vivemos. Portanto, é preciso discernir qual aspecto o serviço assume na lida diária. De início, existe o serviço de afastar-se dos holofotes. Até mesmo os líderes podem cultivar atos de serviço que geralmente permanecem desconhecidos. Se todos os serviços prestados são realizados diante do povo, seremos pessoas superficiais. Ouça a orientação espiritual de Jeremy Taylor. O amor, seja encoberto e pouco estimado, contenta-te com a carência de elogios. Nunca fiques atribulado quando fores menosprezado. Ficar longe das atenções é uma repreensão à carne e pode desferir um golpe fatal no orgulho. À primeira vista, pode parecer que o serviço prestado na obscuridade seja apenas a favor daquele que é servido. Não é esse o caso. Ministérios anônimos, longe dos holofotes, afetam até mesmo pessoas que não sabem nada a respeito deles. Elas percebem amor e compaixão mais profundos à sua volta, embora não consigam explicar a sensação. Se um serviço for prestado secretamente a favor delas, ficam inspiradas a uma devoção mais profunda, pois sabem que o poço do serviço é bem mais fundo do que conseguem enxergar. Esse é um ministério no qual todos podem se engajar. Ele envia reverberações de alegria e celebração a todo grupo de pessoas. Existe o serviço das pequenas coisas. Assim como Dorcas, descobrimos formas de fazer casacos e outras roupas. Aí tem a menção a Atos 9:39. O que se segue é uma história real. Durante as dores de parto finais e frenéticas de escrever minha tese de doutorado, recebi o telefonema de um amigo. A mulher dele havia levado o carro e ele queria saber se eu podia levá-lo a alguns lugares. Preso nessa cilada, consenti, maldizendo internamente minha sorte. Quando saí apressado pela porta, agarrei o livro de Bonhoeffer, não sei se é assim que se pronuncia, de todo modo, Vida em Comunhão, pensando que talvez tivesse uma oportunidade de lê-lo. A cada destino eu me corroía por dentro, enfurecido com aquela perda de tempo precioso. Finalmente, no supermercado, a parada final. Acenei para meu amigo, indicando que ele podia ir sozinho. Eu esperaria no carro. Peguei o livro, abri onde estava o marcador e li as seguintes palavras. O segundo serviço que se deve prestar a alguém numa comunidade cristã é o de ser útil. Inicialmente, isso significa simplesmente prestar auxílio em tarefas externas de menor importância. Existe um número sem fim dessas coisas, onde quer que haja um ajuntamento de pessoas. Ninguém é bom demais para o mais desonroso dos serviços. Aquele que se preocupa com a perda de tempo provocada por esses pequenos atos triviais, ajuda normalmente
de ajuda normalmente está dando demasiada importância à própria carreira. Francisco de Sales diz que as grandes virtudes e as pequenas lealdades são como açúcar e sal. O açúcar pode ter um sabor mais refinado, contudo é usado com menos frequência. O sal encontra-se em todos os lugares. As grandes virtudes são uma ocorrência rara. O ministério das coisas pequenas é um serviço diário. As grandes tarefas exigem grande sacrifício por um momento. As coisas pequenas requerem sacrifício constantemente. As oportunidades pequenas repetem-se a todo instante. Tinha um trechinho ali separado, né? Aí. Desculpa, pessoal, fui tentar passar aqui e acabei correndo demais. Mas pode voltar. Nada, isso aí é normal. Beleza. Se quisermos ser fiéis nessas pequenas coisas, a natureza nunca tem tempo para tomar fôlego e precisamos morrer para todas as nossas inclinações. Fazer alguns grandes sacrifícios para Deus, deve 100 vezes ser nossa escolha, não importando quão extremos e dolorosos sejam, com a condição de sermos libertos com a liberdade de acompanhar nosso gosto em todos os pequenos detalhes. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pausa, a gente comentar um pouquinho sobre isso que a gente está lendo. Por certo, quando a gente está lendo, às vezes numa leitura corrida, nem todo mundo está conseguindo pegar, nem todo mundo consegue pegar de primeira aquela compreensão profunda do que o texto está trazendo para a gente. E vocês vejam que nessa primeira parte, ele chama atenção sobre a superficialidade. Um ponto que me destacou, pelo menos me chamou a atenção, foi a superficialidade do serviço prestado. Você veja, e aqui eu fico me perguntando, será que todo serviço, quando a gente está lendo esse livro, esse capítulo especificamente, pode ser que a gente tenha a tendência de pensar assim, não, eu não vou fazer nada que apareça para os outros, porque afinal o que tem valor é apenas aquilo que eu faço às escondidas, quer dizer, é apenas aquilo que eu faço e que ninguém vai ver. Mas não é bem assim. Existe o seu valor de você fazer coisas que as outras pessoas possam ver. Por exemplo, o pastor ele vai pregar, ele não pode pregar sozinho. Ele tem que pregar para que outras pessoas ouçam. Isso é importante. Da mesma forma, boas ações, quer dizer, você ser usado por Deus e que outras pessoas sejam testemunhas disso, isso é importante. É importante que você ore por alguém, aquela pessoa fique curada quando você vai na casa dela, isso é importante. E se isso acontecer no meio do culto, isso vai ser importante? Ora, isso vai ser tão importante quanto. Inclusive, isso vai ajudar a edificar a fé das pessoas. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que o serviço que a gente presta, por mais que, às vezes, ele seja público, é importante que a gente não faça apenas coisas que são públicas. Eu acho que esse é um aspecto que ele está trazendo, principalmente para as pessoas que estão em carência, para as pessoas que, como pastores, enfim, líderes, que têm a tendência de prestar serviço sempre, e tem sempre alguém vendo. Mas é importante que a gente faça uma dedicação. Por exemplo, tem gente que só lê a Bíblia para poder, quando é chamado para pregar no domingo, ou quando é chamado para compartilhar uma palavra. Aí a pessoa para poder ler a Bíblia. Quando o ideal seria que a gente não lesse, por exemplo, um livro só quando a gente está lendo aqui junto. O ideal seria que você lesse livros, né, livros que edificassem, em momentos também privados, em momentos a sós, porque isso vai te edificar muito. Então, que seja uma prática também importante para você fazer no seu dia a dia. O assunto desse capítulo é serviço. Então, quando você trabalha o seu serviço com outras pessoas enxergando, com outras pessoas vendo, às vezes para outras pessoas, isso não perde o seu valor. Mas o ponto que o capítulo sempre chama atenção é para que você não viva de fazer algo enquanto alguém está vendo. Para que você faça as coisas independente se tem alguém vendo ou não. Às vezes é interessante que as pessoas vejam. Por exemplo, no caso de uma cura, você está servindo a Deus e alguém é curado. Às vezes é interessante que o seu ato de serviço possa ser um bom testemunho de alguém, para alguém.
mas que você faça isso independente se tem alguém olhando ou não. Isso é importante. Essas oportunidades pequenas, elas ocorrem no dia a dia. Então, é na nossa rotina. Quando ele fala na lida diária, quer dizer, na sua rotina, né? Tá ali no seu dia a dia. São algumas considerações aqui que eu tenho a fazer dessa parte. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente segue a leitura. Pode ir lá. Ok. Na esfera do espírito, logo descobrimos que as questões verdadeiras encontram-se nos cantos diminutos e insignificantes da vida. Nossa observação com as grandes realizações nos cegou para esse fato. Aqui desceu um pouquinho mais isso. Obsessão, né? Nossa obsessão com grandes realizações. Isso, brigadão. Isso, com grandes realizações nos cegou para esse fato. O serviço de coisas pequenas irá nos pôr em conflito com a indolência e o ócio. Passaremos a enxergar as coisas pequenas como questões importantes. Fenelon escreve: não é grandeza de espírito sentir desprezo pelas coisas pequenas. Ao contrário, é por causa dos pontos de vista excessivamente estreitos que consideramos pequenos aquilo que tem consequências de longo alcance. Existe o serviço de proteger a reputação alheia, ou, como Bernardo de Claraval descreve, o serviço de caridade. É algo muito necessário, caso queiramos ser poupados da maledicência. O apóstolo Paulo ensina: não caluniem ninguém. Podemos revestir a maledicência de toda a respeitabilidade que quisermos, mas ela continuará sendo um veneno mortal. A disciplina de refrear a língua opera maravilhas dentro de nós. Também não devemos nos juntar às conversas caluniosas. Numa das igrejas em que servi, a equipe pastoral tinha uma regra, que os membros passaram a perceber. Recusávamos deixar qualquer pessoa da congregação falar a um pastor de maneira depreciativa sobre outro ministro. De forma dócil, mas firme, pedíamos que... Aqui parou. Isso, obrigado. Que elas se dirigissem diretamente ao alvo da reclamação. Por fim, os crentes entenderam que simplesmente não permitiríamos que ninguém falasse mal de um pastor. Essa regra, seguida por toda a equipe, teve consequências benéficas. Bernardo adverte-nos que a língua maliciosa desfere um golpe mortal na caridade e em todos os que ouvem suas palavras, e até, onde for possível, destrói raiz e ramos, não somente nos que ouvem em primeira mão, mas também em todos os outros a quem a calúnia, voando de boca em boca, é posteriormente repetida. Proteger a reputação alheia é um serviço profundo e duradouro. Existe o serviço de ser servido. Quando Jesus ia lavar os pés daqueles a quem amava, Pedro se recusou. Não podia permitir que seu mestre se curvasse para prestar a ele um serviço tão humilhante. Embora pareça uma declaração de humildade, na verdade foi um ato de orgulho dissimulado. O serviço de Jesus era uma afronta ao conceito que Pedro tinha de autoridade. Se Pedro fosse o mestre, nunca teria lavado os pés de ninguém. Permitir que alguém me sirva é um ato de submissão e de serviço. É o reconhecimento da autoridade do reino exercida sobre nós. Devemos receber com benevolência o serviço prestado, sem nos sentir comprometidos em fazer compensações. Aqueles que, motivados pelo orgulho, se recusam a ser servidos, fracassam em submeter-se à liderança concedida divinamente no reino de Deus. Existe o serviço da gentileza comum. Tais atos de compaixão depararam com dias difíceis em nossa época. É necessário, porém, que nunca se desprezem os rituais de relacionamento que fazem parte de toda a cultura.
É um dos poucos meios que sobreviveram na sociedade moderna para uma pessoa reconhecer o valor da outra. Devemos ser amáveis e mostrar sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso está em Tito, versículo 2, capítulo 3. Os missionários compreenderam o valor da gentileza. Eles não ousariam cometer o grave erro de chegar a um vilarejo exigindo serem ouvidos antes de passar pelos rituais apropriados de apresentação e de familiarização. No entanto, achamos-nos no direito de violar esses rituais se a cultura for a nossa e ainda queremos ser aceitos e ouvidos. Depois nos perguntamos por que ninguém nos dá atenção. Contudo, queixamo-nos de que os atos de gentileza são tão inexpressivos, tão hipócritas. Isso é um mito. Eles são extremamente significativos e nem um pouco hipócritas. Assim que superarmos nossa arrogância egocêntrica quanto ao fato de que as pessoas realmente não querem saber como estamos quando perguntam como vai, poderemos perceber que é apenas o jeito ocidental de notar nossa presença. Também poderíamos acenar e reconhecer a presença de pessoas sem sentir a necessidade de informar-lhes o prognóstico da última dor de cabeça que tivemos. Expressões como obrigado e sim, por favor, cartas de agradecimento e respostas aos pedidos de RSVP, não sei informar o que é isso. Bem, acho que tem uma nota, né? Abreviação da expressão francesa respondez, s'il vous plaît, que significa responda por favor. Muito utilizado em convites que requeram confirmação de presença em eventos. Então tá aí. Aprendendo. Todas representam serviços de gentileza. Os atos específicos irão variar de cultura para cultura, mas o propósito é sempre o mesmo: reconhecer as pessoas e afirmar o valor que elas têm. O serviço da gentileza é extremamente necessário numa sociedade cada vez mais computadorizada e despersonalizada. Existe o serviço da hospitalidade. Esta é a recomendação insistente de Pedro a nós. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Paulo faz o mesmo apelo e até faz desse serviço um pré-requisito para a função de bispo. Existe hoje uma necessidade desesperadora de cristãos que recebam uns aos outros em casa. A ideia antiga de ter uma casa de hóspedes ficou obsoleta com a proliferação de modernas pousadas e dos restaurantes, mas podemos questionar seriamente se essa mudança representa um avanço. Tenho andado pelas missões espanholas na Califórnia e fico maravilhado com as instalações aconchegantes e práticas construídas para os visitantes. Talvez sejam as pousadas modernas, lusídias e despersonalizadas que devam se tornar obsoletas. Conheço um casal que busca fazer do Ministério da Hospitalidade uma prioridade na vida deles. Em um mês qualquer, o número de visitantes na casa deles pode chegar a 70. Eles acreditam que Deus os chamou para esse serviço. Talvez a maioria de nós não consiga fazer tanto, mas podemos fazer alguma coisa. Começar por algum lugar. Gente, 70 pessoas num mês é bastante coisa, né? Mas é muito interessante isso, né? A gente tem uma tendência de não querer incomodar e tudo, mas existe um mistério muito, muito interessante quando você é bem recebido e quando você recebe alguém. É o que a gente está tratando aqui também no livro, o serviço da hospitalidade. Muito bacana. Estou gostando muito desse serviço de hospitalidade. Segue aí, Felipe. Eu só queria comentar que eu também achei bem interessante, né? E hoje, não sei, falo por mim, talvez por algumas pessoas que eu também conversei, às vezes a gente pensa que uma coisa ficou mais para trás, né? Essa questão da hospitalidade, pensando em segurança, né? Eu vou receber alguém na minha casa e eu não sei quem é, não sei se vai fazer um mal para minha família.
Mas realmente a Bíblia fala sobre isso. Inclusive, os primeiros cultos da igreja, a igreja primitiva, eram feitos dentro de casa, né? Existia essa questão de existir uma integração muito clara entre o domicílio e a igreja como um todo, não só os membros da família, né? E é uma coisa que precisa ser resgatada. Não deveria estar no passado, né? Mas que muitas vezes é o que acontece. É quando a gente abre, né, a nossa casa e fala para a pessoa, pode entrar, você faz parte. Acolhe, aproxima, estreita laços, traz comunhão, gestos de amor, gestos de compaixão, gestos de hospitalidade. Isso é uma demonstração também de amor e de cuidado, né? Da parte de Deus. E você veja, a palavra fala do apóstolo Paulo que vivia viajando e nem sempre ele ficava em pousadas, ele ficava muitas vezes na casa dos irmãos da igreja. Quem o acolhia eram os irmãos da igreja. E por onde o Paulo passava, por onde os discípulos passavam, eles deixavam ali uma bênção naquela família. Que seja uma palavra, que seja uma oração, que seja uma cura que Deus usava para realizar. Porque quando dois crentes se unem, meu irmão, tem que dar coisa boa, não pode ser uma coisa diferente. Exatamente. Mas a hospitalidade, o princípio da hospitalidade é o princípio da igreja primitiva, né? A gente precisa resgatar. Eu acho até, Felipe, que não é nem só a questão do medo de alguém fazer alguma coisa com a sua casa, você tem um receio de quem você está colocando para dentro da sua casa. Eu acho que tem esse aspecto também. Mas eu vejo também que tem pessoas que não recebem as outras em casa porque querem, pelo menos usam essa desculpa, né? Ou apresenta essa justificativa. Não, porque eu quero deixar a pessoa mais à vontade. Ora, se você é uma pessoa bem hospitaleira, você vai conseguir deixar a pessoa à vontade. E para a pessoa vai ser bom estar com você. Não vai ser uma sensação ruim. Se você é uma pessoa hospitaleira, você consegue receber a pessoa e fazer a pessoa se sentir bem na sua casa. Por mais que sejam regras um pouco diferentes, por mais que seja um ambiente um pouco diferente, você consegue fazer a pessoa se sentir bem. É um princípio que a gente precisa resgatar da palavra. Sim, é verdade. E, inclusive, eu estava lembrando, né, eu não sei quantos de vocês têm contato com a religião mórmon, que é meio que uma seita, tem umas coisas ali fora do cristianismo, né? Algumas coisas assim meio inventadas, mas eles têm um hábito, por exemplo, as pessoas que vivem lá, acho que é Utah, né, que é o estado que a maioria dos mormons mora nos Estados Unidos. Eles têm uma prática de, quando eles fazem o que eles chamam de missões, né, eles vão para outros países, eles normalmente notificam as famílias daquela cidade que eles vão, e aí eles têm uma noção de que essas pessoas vão chegar, e geralmente eles recebem essas pessoas em casa, né? Enfim, o almoço que eles vão ter durante a semana, aí são revezados entre outras famílias que também estão naquela cidade, né? Então, assim, acho que não digo que necessariamente, né, nós como cristãos deveríamos fazer a mesma coisa, mas é um modo de ver, algo semelhante, né, que tem acontecido e que de alguma forma a gente poderia, né, também colocar na nossa prática cristã, né, essa questão da hospitalidade, né, e como você estava falando, de receber, trazer para perto, né, não ter esse medo, da pessoa se sentir desconfortável, é justamente isso. Verdade. A Isa, queria comentar? É um comentário bem breve, mas antigamente, né, não tão antigamente, era assim que funcionava, as visitas, né, tinha as visitas nos lares, onde os cultos eram feitos nos lares, né? Então, e assim, não era uma pessoa, não, era várias pessoas. Eu lembro que meu pai dirigia o grupo de homens, até da antiga denominação que a gente era, eu era pequena, tanto eu e meu irmão, então a gente acompanhava meus pais. Tipo assim, ia 7 pessoas para casa de uma. E assim, e aí, quando a gente chegava lá, tinha várias pessoas também prontas para receber, né, ouvir a palavra de Deus. Então era algo que era habitual, que era comum, né? E com o passar do tempo, muito do que o autor fala foi se perdendo, mas que é importante. Eu adoro receber gente na minha casa, adoro fazer cultos aqui dentro de casa, minha família é assim.
Então, mas é uma cultura que realmente tem se perdido e como o Felipe ressaltou aí, é muito importante. E o livro, né? Vamos resgatá-la, então. Amém. Felipe, segue a leitura aí pra gente. Vamos lá. Às vezes limitamos a nós mesmos porque complicamos demais a hospitalidade. Lembro-me de uma ocasião em que nossa anfitriã estava correndo para lá e para cá, dando atenção a isto e aquilo, querendo sinceramente nos deixar à vontade. Um amigo meu surpreendeu-nos e tranquilizou todos ao dizer: Ellen, não quero café, não quero chá, não quero biscoitos, não quero guardanapo, só quero fazer uma visita. Será que você não vai se sentar e conversar com a gente? Apenas uma oportunidade de ficar junto e compartilhar. É disso que a hospitalidade é feita. Existe o serviço de escutar. Diz Bonhoeffer que o primeiro serviço que se deve aos outros na comunhão consiste em ouvi-los. Assim como o amor a Deus começa quando ouvimos suas palavras, o começo do amor aos irmãos é aprender a ouvi-los. Precisamos desesperadamente do apoio que pode surgir quando ouvimos uns aos outros. Não precisamos ter formação psicanalítica para obter o título de ouvinte. Os requisitos mais importantes são a compaixão e a paciência. Você não precisa ter todas as respostas para ser um bom ouvinte. De fato, frequentemente as respostas representam um obstáculo à escuta, pois ficamos mais ansiosos para responder que para ouvir. A escuta impaciente, feita pela metade, é uma afronta a quem está falando. Ouvir as pessoas aquieta e disciplina a mente para ouvir Deus. Realiza uma obra no coração que transforma os afetos e até mesmo as prioridades da vida. Se ficamos entorpecidos no momento de ouvir Deus, faremos bem em começar a ouvir em silêncio as pessoas e tentar descobrir se Deus fala por meio delas. Para Bonhoeffer, qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde não terá nenhum tempo para Deus, nem para seu irmão, mas unicamente para si mesmo e para os próprios desatinos. Existe o serviço de carregar as cargas uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A lei de Cristo é a lei do amor, a lei do reino, como Tiago a denomina em Tiago 2, versículo 8. O amor cumpre-se com maior perfeição quando carregamos as dores e sofrimentos uns dos outros, chorando com os que choram, especialmente quando ficamos ao lado dos que enfrentam grande provação. O choro é bem mais proveitoso que as palavras. Se nos importarmos com nossos irmãos, aprenderemos a carregar os pesares uns dos outros. Digo aprender, porque também devemos obter o domínio dessa disciplina. A maioria de nós pressupõe demasiada facilidade que a decisão de carregar os fardos alheios é o bastante para nos capacitar a isso. Então tentamos durante um tempo e logo a alegria da vida nos abandona. Ficamos oprimidos com a angústia dos outros. Não precisa ser assim. É possível auxiliar alguém com sua carga sem ser esmagado por ela. Jesus, que carregou o fardo do mundo inteiro, pôde dizer: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Mateus 11:30. Será que podemos tomar os pesares e sofrimentos de alguém e pô-los nos braços fortes e ternos de Jesus para que nosso fardo fique mais leve? É claro que podemos. Mas para isso alguma prática se faz necessária. Em vez de sair em disparada para carregar o fardo do mundo inteiro, comecemos de forma mais humilde. Podemos começar em algum canto, em algum lugar, e aprender. Jesus será nosso mestre. Por fim, existe o serviço de compartilhar as palavras de vida. As postinhas, não sei o que é isso, mas de todo modo,
fundadas por Catherine de Hayek Doherty, tem uma regra. Os que entram nos desertos do silêncio e da solitude fazem isso por causa dos outros. Devem trazer toda a palavra que receberam de Deus e compartilhá-la com o grupo. Esse é um serviço grandioso a ser prestado, pois nenhum indivíduo consegue ouvir tudo o que Deus tem para dizer. Dependemos uns dos outros para receber integralmente o pleno conselho proveniente de Deus. O menor dos membros pode ter uma palavra para nós. Não ousemos desprezar o serviço. Evidentemente, proclamar essas palavras uns aos outros é de dar medo. O fato de Deus falar conosco não é garantia de que entendemos corretamente a mensagem. Frequentemente mesclamos nossas palavras com o que Deus nos diz. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Tiago 3,10. Realidades como essa nos diminuem e lançam-nos numa profunda dependência de Deus. No entanto, não podemos recuar desse serviço, pois é desesperadamente necessário hoje. O Cristo ressurreto acena para nós com o ministério da toalha. Esse ministério que brota dos recessos do coração é vida, alegria e paz. Talvez você queira começar ensaiando uma oração que muitos fazem. Comece o dia orando assim: Senhor Jesus, da forma que te agradar, envia hoje a mim alguém a quem eu possa servir. Uau! Eu estou em choque com esse capítulo. Eu estou em choque. Eu me sinto muito confrontado, para ser sincero, bem honesto. Eu me sinto muito confrontado. É uma percepção de que a gente não é servo. A sensação que eu tenho é de que eu não estou sendo um servo completo. Um servo de Cristo completo. A sensação de que eu estou sendo um servo pela metade, ou talvez um terço, só um quarto. Seja só um pedacinho do servo que a gente precisaria ser. Porque às vezes falta compartilhar palavras de vida, às vezes falta carregar as cargas uns dos outros. A Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, né? Às vezes nos falta, como ele coloca, escutar. Eu estou fazendo aqui uma recapitulação de trás para frente. Às vezes nos falta a hospitalidade. Às vezes nos falta os atos de gentileza. Tanto o reconhecimento dos atos de gentileza, quanto praticá-los. Isso faz parte do serviço. Esse é o serviço da gentileza comum, os atos de compaixão. Permitir, né, que haja esse serviço, que nós sejamos servidos. O serviço de proteger a reputação alheia, de defender alguém. Isso também é um serviço. Né? Ele coloca... O que mais que ele colocou aqui para a gente hoje? O serviço das pequenas coisas. Né? Como ele coloca, descobrimos formas de fazer casaco e outras roupas. Né? Quando ele cita da vida em comunhão, ele cita exemplos do dia a dia. Outro que ele colocou aqui, o serviço prestado na obscuridade, né? Seja apenas a favor daquele que é servir. Quantas características? Teve, acho que uma última aqui, que é a gente perceber que o serviço não é uma lista de coisas que nós devemos fazer, mas isso faz parte. Para a gente praticar o serviço, a disciplina, isso tem que ser praticado. Eu me sinto muito confrontado com cada uma das leituras que a gente faz aqui. Hoje, especificamente, bastante confrontado. Porque a gente acredita que é servo de Deus pleno até o momento que a gente se depara com esses princípios um pouquinho mais descritos assim da palavra, que talvez não nos tenham chamado tanta atenção. Você sabe o que tem te faltado desse aspecto da vida cristã, do aspecto do serviço. E talvez a partir de hoje você tenha uma grande chance de começar a praticar. Vamos passar a bola aí. Quem levantou a mão primeiro? Raíza? É só para falar sobre o serviço de escutar, para mim é um desafio enorme, porque eu sou uma pessoa falante, né? Faladeira demais, tagarela, desde sempre. E para mim,
me colocar numa posição de escuta, né, onde você tem que ouvir a outra, um exercício que me confronta. E, de fato, a gente aprende mais escutando do que falando, né? Então, o próprio Tiago fala, né? Ser tardio para falar e pronto para ouvir. De fato, é uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor para me ensinar. E ele fala... Mas você veja, Raíza, que o objetivo da escuta que ele propõe aqui não é para você. Não é para você aprender. Sim. É para você servir o outro. Servir o outro. Então, até quando a gente para ouvir, não é com o objetivo, digamos... de um bem próprio. É de um bem próprio. Não é com o objetivo de recompensa. Embora a gente tenda a responder bem quando a gente tem algum retorno. Mas o objetivo do serviço aqui da palavra, ele trata do serviço da escuta, é a gente ouvir o outro, pelo outro, para dar atenção ao outro, para respeitar o outro. Eu também eu falo também bastante, acabei até te cortando aqui, olha só que coisa, olha só que coincidência. Quando ele coloca que a escuta impaciente, feita pela metade, é uma afronta a quem está falando. Esse trecho é forte. Olha quanto eu costumo atropelar, às vezes, algumas conversas, e eu não reparava o quanto que isso poderia ser uma afronta de desrespeito a quem eu estava ouvindo. Eu acho que a partir de hoje eu vou repensar. A gente fala demais, né? Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus, me ajuda. Socorro, Deus. Socorro. Continua aí, Raíza. Desculpa te cortar aí. Não, era só isso mesmo. Ainda nessa vibe aqui que a gente estava comentando. Outro trecho que eu deixei sublinhado aqui. Qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde não terá tempo nenhum para Deus nem para seu irmão, mas unicamente para si mesmo e para os próprios desatinos. Sabe as pessoas que não têm tempo para Deus? Que não têm tempo para o outro? Só tem tempo para aquilo que lhes interessa. Às vezes a gente está num ritmo de trabalho, num ritmo de estudo, num ritmo de buscar construir alguma coisa na vida que a gente tem essa tendência. E isso também me confrontou bastante. Eu deixei sublinhado aqui. Deixa eu passar a palavra para o Flávio aí também. Flávio, vou me calar um pouquinho. Fala aí. Uma coisa que eu achei interessante é... Assim, a gente tem essa questão de achar que a gente não está sendo um servo completo, digamos assim. Não com uma visão de adular a nossa necessidade de nos tornar um servo completo, mas essa não completude me remete a que o que Paulo dizia sobre chegar na estatura de homem de Deus, de servo de Deus, de algo, de um discípulo de Jesus. Isso. E essa perfeição é algo que devemos sim buscar diariamente. Tipo, os serviços são todos esses desafios que vamos completando e agregando a nossa vida para a bênção de outras pessoas, entendeu? Creio que Jesus viveu assim, não tendo que aprender isso tudo, porque ele muitas das coisas já sabia ali, mas os discípulos junto com ele viveram aprendendo isso a cada passo que davam. Ele foi mostrando, devemos fazer isso porque assim a gente serve aos nossos irmãos aqui. Os exemplos, as parábolas são sempre voltados ao próximo. Então, todos esses serviços que Jesus mostrou aos discípulos, conforme eles foram caminhando, quando eles chegaram a uma estatura mais próxima de varão perfeitos, né, eles já começaram a poder utilizar desse serviço melhor até o ponto em que eles morrem, mas não seria tipo a morte o fim, e não é para um cristão, né? Cada vez mais próximo a nossa vida dessa estatura perfeita. A gente tem a vida como um grande aprendizado e a gente, com esses serviços, mostra para Deus que estamos avançando, melhorando a nossa estatura.
na presença dele. Eu creio que os serviços são oportunidades de mostrarmos ao Senhor, não por, olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, mas tipo, eu aprendi isso contigo e também estou mostrando às outras pessoas como isso é maravilhoso, tanto para mim quanto para eles também. Essa é a minha colocação. São grandes oportunidades de praticar aquilo que ele ensinou. E é realizador. Então vamos abraçar o Ministério da Toalha, como ele sugere, o Cristo ressurreto, acena para nós o Ministério da Toalha. O ministério talvez fazer aquilo que ninguém está se importando muito em fazer. O ministério que está servindo por servir, porque isso é importante. Servindo porque isso é uma função no reino de Deus. Vamos abraçar o Ministério da Toalha e aprendermos a servir de todas essas formas que nós comentamos, que o livro trouxe aqui para a gente. Não como fariseus, mas como servos verdadeiros, com serviço verdadeiro. E que assim a gente possa agradar o Senhor, crescer em graça. Pessoal, vamos fazer uma oração para a gente finalizar? O horário aqui já está avançado. Filipão, fala aí, Filipão. Você acabou lendo bastante, né? Até cansou a voz do homem aí. Mas comenta aí. Não, eu só ia comentar rapidinho mesmo aquilo que eu coloquei no chat, que o livro fala, né, que quando a gente ouve o nosso irmão, nós aprendemos também a ouvir a Deus. É uma forma da gente exercer essa escuta e que também vai facilitar a gente a ter um entendimento maior daquilo que Deus quer falar conosco, né? E é verdade, é como a palavra diz também, que quem não ama seu irmão, como pode amar a Deus, né? Que João fala nas cartas dele. E isso é verdade. É uma forma da gente medir como anda a nossa vida com Deus, né? A gente tem que exercer isso. Isso é bem confrontador, né? Para mim também. Eu não falo muito, mas ainda assim, o exercício de ouvir também é um desafio. Acredito que para todos, né? Mas é isso. De ouvir dando atenção, de fato, né? Prestando atenção, olhando no olho. Hoje a gente tem uma geração de pessoas que não conversam se olhando. Elas conversam olhando para o telefone, elas conversam trabalhando, fazendo alguma coisa manual. E a gente, às vezes, falta um olhar no olho. Tem muitas pessoas que estão se sentindo abandonadas pela falta de uma conversa franca, verdadeira, uma escuta verdadeira. Então é importante que a gente transmita isso com o espírito que Deus nos deu. O espírito de amor, de moderação, de fé. Que a gente transmita isso, inclusive, escutando essas pessoas. Amando essas pessoas. Isso é uma forma de amor que eu já admiti aqui que eu preciso aprender mais. Raíza também admitiu que precisa aprender mais. Filipão disse que já não fala muito, mas que tem que ouvir mais. Acho que isso é um grande aprendizado para todos nós, na realidade. Vamos então aprender aqui com Deus e começar a praticar essa disciplina tão importante que é a disciplina do serviço. E Deus assim vai nos ajudando. Aos poucos a gente vai crescendo em graça diante de Deus, diante dos homens, assim como o Senhor Jesus cresceu. A palavra fala que Jesus ele crescia em graça perante Deus e perante os homens. Quando fala, acho que se não me engano, lá no início de Mateus, se não me engano, ou no início de João, que fala como foi a infância e a adolescência de Jesus, tem pouca referência a esse respeito. Mas quando fala sobre isso, fala que ele crescia em graça perante Deus e perante os homens. Vamos crescer em graça perante o Senhor. Amém? Pessoal, vamos fazer uma oração, pedir a ele, falar com ele rapidamente aqui, mas fale com ele aquilo que mais tocou o seu coração, aquilo que ele falou contigo nessa leitura. Isso com certeza vai ser importante, o Senhor está ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, profundamente. Senhor, como é bom nós lermos um texto, meditarmos numa palavra. Esse capítulo, Senhor, foi como uma grande pregação. E o pastor aqui, o pastor Richard Foster, o reverendo Richard Foster, ele trouxe para nós através desse livro. E, Pai, quão rico foi esse estudo a respeito do serviço. Quantas vezes, Senhor, nós só fazemos alguma coisa quando é para os holofotes. Pai, quantas vezes, Senhor, nós não fazemos por um serviço verdadeiro. Quantas vezes, Senhor, nós fazemos esperando reconhecimento e não fazemos porque estamos fazendo para Ti, não fazemos porque é necessário. E, Pai, hoje nós estamos reaprendendo, realinhando os valores que nós temos contigo. Pai, da mesma forma, nós pedimos ao Senhor que nos ajude
Pai, para que a gente possa praticar cada uma dessas formas de serviço, a hospitalidade, a escuta. Senhor, essa ajuda, esse apoio, essa defesa, né, das pessoas quando elas não estão por perto, para que nós possamos aprender, meu Deus, cada uma dessas outras características que nós comentamos aqui, principalmente mais ao final. Senhor, que nós possamos, meu Deus, assumir o lugar de servos e até mesmo estarmos dispostos, voluntariamente, a sermos pisados, Senhor. E existem momentos, Pai, que nós seremos pisados quando nós servimos, porque alguém não vai nos valorizar. Mas, Pai, se nós compreendemos que o Senhor nos colocou ali, e nós estamos fazendo aquilo porque aquilo é importante, Senhor, nós não esperaremos mais o reconhecimento humano, mas, Pai, esperaremos o reconhecimento vindo do Senhor e a realização de fazermos algo que é útil para o Teu reino. Senhor, e algo que é útil para a sociedade, servindo sempre ao próximo. Pai, que o Senhor nos ensine a vivermos essa prática do serviço, essa disciplina espiritual de serviço, e que passemos a servir uns aos outros, assim como a Tua palavra fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Pai, que possamos suportar uns aos outros, meu Deus, em amor, carregar os fardos uns dos outros. Isso faz parte do serviço. Senhor, nos ajude a sermos servos plenos, a vivermos, meu Deus, segundo a Tua vontade. Pai, nos ajude a praticarmos cada uma dessas disciplinas, em cada uma dessas áreas, a sermos hospitaleiros. Senhor, que possamos ser, meu Deus, nos aproximar, meu Deus, da Tua perfeição. Pai, que possamos buscá-la e possamos servir ao Senhor de pleno coração. E é isso, meu Deus, que nós te pedimos. Senhor, que a Tua palavra fique nos nossos corações e que a semente não seja roubada. Pai, que ao longo dessa semana, Senhor, nós comecemos a praticar, Pai, como verdadeiros filhos que querem aprender e viver contigo, nós possamos praticar cada uma dessas disciplinas, hoje em especial, e essa semana em especial, começarmos a colocar em prática a disciplina do serviço. Talvez indo lá na igreja lavar o banheiro, talvez fazendo alguma coisa em casa que ninguém dá bola, levando um lixo, lavando o banheiro, fazendo alguma coisa que ninguém está vendo. Mas, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós a humildade, que o Senhor trabalhe em nós, quebre em nós o orgulho, o egoísmo. Passamos assim, Senhor, a servir, meu Deus, de forma mais plena a Ti. Senhor, muito obrigado, Pai. Que grande lição, que grandes lições nós aprendemos aqui hoje. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que vai ficando por aí nessa gravação, está assistindo depois o nosso vídeo, foi um prazer ter você conosco até esse momento. E aqui eu já peguei o livro que eu não tinha apresentado no início. Você quer adquirir esse livro abençoadíssimo do Richard Foster, Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual. Adquira aqui no link de associados da Amazon e com isso você vai contribuir para esse projeto, para essa plataforma e para o investimento aqui desse projeto que tem sido de coração. Forte abraço, fique com Deus, beijo no coração e que Deus nos abençoe. Até semana que vem. Pessoal, semana que vem vamos começar na hora aí, às 9 horas da noite, para a gente conseguir terminar um pouquinho mais cedo. Gente, forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau.